Corri pelo corredor asséptico do hospital, meu coração disparando como um tambor ensandecido. O médico havia ligado há minutos atrás. Meu filho Pedro estava em estado crítico após um acidente de moto. Mas antes que eu pudesse alcançar a porta da UTI, uma enfermeira de expressão séria me agarrou pelo braço com força surpreendente. "Se esconda aqui e confie em mim", sussurrou, empurrando-me para dentro de uma pequena sala de suprimentos. Obedeci por puro instinto. 10 minutos depois, a porta se abriu levemente, e o que vi através da fresta congelou meu sangue nas veias. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários: de onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Tudo começou naquela noite de quinta-feira. Chovia forte em Curitiba, um daqueles temporais que transformam as ruas em rios e os sons do mundo em um único rugido constante. Eu estava preparando o jantar enquanto esperava Pedro chegar da faculdade. Ele tinha 19 anos, meu único filho, estudante de engenharia. Carlos, meu marido de 20 anos, estava trabalhando até tarde novamente. Uma desculpa que se tornara frequente nos últimos meses. Quando o telefone tocou às 21h45, meu estômago já havia se contorcido em um nó de preocupação. Pedro nunca se atrasava sem avisar. "Senhora Verônica?" Uma voz masculina e formal do outro lado da linha. "Aqui é o doutor Mendes, do Hospital Santa Clara. Seu filho Pedro sofreu um grave acidente de moto na Avenida República. Ele está sendo levado para a sala de cirurgia neste momento em estado crítico. Recomendo que venha imediatamente." O mundo parou. Meu corpo congelou enquanto a informação penetrava em meu cérebro como agulhas de gelo. Não lembro como desliguei o telefone. Não lembro como peguei minha bolsa ou as chaves do carro. Só me recordo de estar dirigindo pela chuva torrencial, com as mãos tremendo no volante, sem conseguir enxergar direito por causa das lágrimas que embaçavam minha visão. Tentei ligar para Carlos diversas vezes. Caixa postal. Sempre caixa postal. "Por favor, atende", implorei entre soluços. Meu filho estava morrendo e nem conseguia falar com meu próprio marido. O estacionamento do hospital estava quase vazio àquela hora da noite. Estacionei de qualquer jeito, ignorando completamente as linhas das vagas. Corri para a recepção da emergência, encharcada pela chuva, cabelos grudados no rosto. "Meu filho", ofeguei para a recepcionista. "Pedro Martins, acidente de moto. Me ligaram agora." A mulher digitou algo no computador e olhou para mim com expressão séria. "Sim, senhora. Ele está no centro cirúrgico no 4º andar. O Dr. Mendes está realizando a cirurgia. Pode pegar o elevador à direita." Eu não esperei nem um segundo. Corri para o elevador, apertando freneticamente o botão. Cada segundo parecia uma eternidade. Quando as portas finalmente se abriram no 4º andar, avistei um longo corredor com luzes fluorescentes e o símbolo do centro cirúrgico ao fundo. Foi então que aconteceu. Enquanto eu corria em direção às portas duplas do centro cirúrgico, uma mulher de uniforme azul surgiu de uma sala lateral. Ela me olhou diretamente nos olhos com uma expressão que não consegui decifrar. Então, com um movimento rápido, agarrou meu braço e me puxou para o lado. "Esconda-se e confie em mim", sussurrou ela com urgência, empurrando-me para dentro de uma pequena sala de suprimentos médicos. "Não faça barulho. Não saia até eu voltar. É sobre seu filho." Antes que pudesse protestar, ela fechou a porta, deixando-me na penumbra. A sala era pequena, apertada, cheirando a álcool e produtos de limpeza. Prateleiras com suprimentos médicos me cercavam por todos os lados. Minha mente estava em turbilhão. Por que uma enfermeira me impediria de ver meu filho em estado crítico? Encostei-me na porta, respiração acelerada, coração martelando. Os minutos passaram lentamente. Através de uma pequena fresta na porta, eu podia ver parcialmente o corredor. 10 minutos se passaram, que pareceram 10 horas. Então, ouvi vozes se aproximando. A primeira pessoa que vi foi o Dr. Mendes. Reconheci seu nome no jaleco branco.
Ele não parecia cansado ou estressado como um médico que acabara de realizar uma cirurgia de emergência em um paciente crítico. Pelo contrário, parecia relaxado, quase satisfeito, conversando casualmente. E então, meu mundo desabou. Caminhando ao lado dele estava Carlos, meu marido. Ele vestia uma camisa social, sem gravata, o cabelo bem penteado. Não havia preocupação em seu rosto. Na verdade, ele sorria, como se estivesse concluindo um bom negócio. Funcionou perfeitamente, ouvi Carlos dizer. Verônica deve estar em pânico agora mesmo. Mal posso esperar para dar as notícias quando ela chegar. O Dr. Mendes deu uma risada breve. A papelada do seguro está toda pronta. Uma vez que ela assine a autorização para a segunda cirurgia de amanhã, estará tudo encaminhado. É só uma questão de tempo. Meu sangue gelou nas veias. Pedro não havia sofrido acidente nenhum. Não havia cirurgia de emergência. Era tudo uma farsa, uma armadilha. E eu era o alvo. O valor do seguro será depositado em 30 dias após o falecimento, continuou o médico, fazendo aspas com os dedos. Já preparei o diagnóstico de complicações anestésicas. Ninguém questionará. Carlos riu. Um riso que eu conhecia bem, o mesmo que ele dava quando fechava um grande negócio imobiliário. Só que desta vez, o negócio era minha vida. 2 milhões, divididos igualmente, disse Carlos. Já comprei as passagens para Bangkok, novos passaportes, novas identidades. Tudo pronto. Uma terceira pessoa se juntou a eles no corredor. Uma mulher alta e elegante, vestindo um jaleco médico improvisado sobre um vestido caro. Levei alguns segundos para reconhecê-la. Amanda, a secretária, que Carlos havia contratado há 6 meses. A mesma que eu suspeitava estar tendo um caso com meu marido. Cobri minha boca com as mãos para abafar um soluço. O chão parecia desaparecer sob meus pés. 20 anos de casamento. Uma vida inteira compartilhada. E agora meu marido planejava me matar por dinheiro. E Pedro? Perguntei a mim mesma em um sussurro quase inaudível. Onde estava meu filho? Será que ele... Como se respondesse à minha pergunta silenciosa, Carlos mencionou. Pedro ainda está na casa do Mateus, terminando aquele projeto da faculdade. Nem sonha que estamos usando seu nome nesse plano. Alívio e horror se misturaram em minhas veias. Meu filho estava bem, mas seria traumatizado por pensar que sua mãe morreu durante uma cirurgia após um acidente que nunca aconteceu. E onde está Verônica agora? Perguntou Amanda, ajeitando o cabelo perfeito. Provavelmente rodando o hospital como uma barata tonta, disse Carlos com desprezo. A recepcionista tem ordens para mandá-la ao 4º andar. Quando chegar, contarei que Pedro passou por uma cirurgia de emergência, que está estável, mas precisará de outro procedimento amanhã. Ela assinará qualquer coisa para salvar o filho. O trio seguiu pelo corredor, suas vozes diminuindo. Deslizei para o chão frio, tremendo. Não de medo, mas de uma raiva tão pura e avassaladora que quase me consumia por dentro. A porta da sala de suprimentos se abriu silenciosamente. A enfermeira que me empurrara para dentro voltou, seu rosto uma máscara de preocupação. Senhora Verônica? Ela se agachou ao meu lado. Seu crachá dizia: Luísa, enfermeira noturna. Está tudo bem, eles já foram. Como você sabia? Perguntei com voz trêmula. Luísa olhou para os lados, verificando se estávamos realmente sozinhas. Faço plantão noturno no centro cirúrgico há 5 anos. Conheço todos os procedimentos. Quando vi seu marido chegando com o Dr. Mendes há 2 horas, achei estranho. Eles prepararam uma sala cirúrgica, mas não havia paciente. Então, ouvi parte da conversa deles. Mencionaram seu nome, um falso acidente e um plano para uma complicação cirúrgica amanhã. Ela respirou fundo. O Dr. Mendes tem um histórico suspeito. 3 pacientes morreram na mesa dele no último ano, todos com grandes apólices de seguro. A administração abafou o caso, mas nós, enfermeiros, sabemos. Lágrimas escorriam pelo meu rosto.
O que faço agora? Se Carlos me vir? Você não pode ser vista, Luísa disse com firmeza. Eles estão te esperando no andar de baixo, na ala de recuperação. Se você aparecer lá, seguirão com o plano. Mas preciso sair daqui. Preciso avisar meu filho. Meus pensamentos se embaralhavam. Tem uma saída de emergência no final deste corredor. Dá para essa escada de serviço. Leva direto ao estacionamento dos fundos. Ela hesitou. Mas antes de você ir, precisamos de provas. Provas? Sua palavra contra a dele não será suficiente. O Dr. Mendes é respeitado. Seu marido é um empresário conhecido. Vão dizer que você está paranoica, histérica. Ela estava certa. Quem acreditaria que meu marido de 2 décadas estava conspirando para me matar por dinheiro? Parecia roteiro de filme. O escritório do Dr. Mendes fica no final do corredor, continuou Luísa. Ele guarda cópias de todos os documentos lá, inclusive os falsos prontuários e as apólices de seguro. Como vamos entrar? Perguntei, sentindo um estranho calmo me dominar. A adrenalina tinha substituído o choque inicial. Luísa tirou um cartão magnético do bolso. Tenho acesso. Mas precisamos ser rápidas. Eles podem voltar a qualquer momento. O corredor estava vazio quando saímos da sala de suprimentos. Caminhamos apressadamente, coladas à parede. Cada som, o zumbido das luzes fluorescentes, o ping distante de um elevador, fazia meu coração saltar. Chegamos a uma porta com uma placa. Dr. Ricardo Mendes, chefe de cirurgia. Luísa passou o cartão. A luz vermelha no leitor tornou-se verde. O escritório era elegante. Móveis de madeira escura, diplomas emoldurados nas paredes, o cheiro de couro e café caro. Luísa foi direto para o computador enquanto eu checava as gavetas da escrivaninha. Trancadas. Preciso encontrar as chaves, murmurei, vasculhando a superfície da mesa. Nada. Verônica, venha ver isso, chamou Luísa. Na tela do computador, uma pasta aberta mostrava diversos arquivos. Olhe este aqui. Procedimento Martins. Ela clicou. Um documento apareceu. Um relatório médico falso detalhando um acidente de moto que nunca aconteceu, descrevendo ferimentos que meu filho nunca sofreu e um procedimento cirúrgico que nunca foi realizado. Meu Deus, sussurrei. E tem mais. Luísa abriu outro arquivo. Era uma apólice de seguro de vida no meu nome, assinada há 3 semanas. 2 milhões de reais. Beneficiário: Carlos Martins. Eu me lembrava daquele dia. Carlos havia me pedido para assinar vários documentos, dizendo que eram relacionados a um novo investimento imobiliário. Só burocracia, amor. Confie em mim, ele havia dito, e eu assinei sem ler. Precisamos copiar tudo isso, disse Luísa. Tirei meu celular da bolsa com mãos trêmulas, tirando fotos de cada página na tela. Enquanto isso, Luísa continuava procurando mais arquivos. Tem um arquivo chamado Procedimento para Amanhã, ela disse, abrindo-o. Era um roteiro detalhado. O plano era me fazer assinar uma autorização para uma segunda cirurgia de emergência para Pedro. Durante o suposto procedimento, eu seria chamada à sala de observação. Lá, seria sedada sob o pretexto de me acalmar. E então, uma complicação anestésica fatal ocorreria. O documento detalhava inclusive como falsificar os sinais vitais e os registros médicos após minha morte. Fotografei tudo, sentindo uma frieza estranha se apoderar de mim. Não era mais apenas medo, era determinação. Eles não iam vencer. De repente, ouvimos vozes no corredor. Congelamos. Precisamos dos documentos do seguro, disse a voz de Carlos, ficando mais alta à medida que se aproximava. Quero tudo preparado quando Verônica chegar. Rápido, sussurrou Luísa, fechando as janelas no computador. Esconda-se atrás da estante. Mal tive tempo de me espremer no espaço entre a estante de livros e a parede quando a porta se abriu. Prendi a respiração, sentindo o coração bater tão forte que temi que pudessem ouvi-lo. Estranho, ouvi a voz do Dr. Mendes. Tenho certeza que tranquei a porta.
Provavelmente esqueceu, respondeu Carlos com impaciência. Pegue logo os documentos. Verônica deve estar chegando. Pelo pequeno espaço entre os livros, vi Luísa agindo com incrível compostura. Dr. Mendes, ela disse com voz profissional, como se sua presença ali fosse completamente normal. Estava verificando os prontuários para amanhã, conforme o senhor solicitou. Vi o rosto do médico se contrair em confusão momentânea, antes de se recompor. Ah, sim. Obrigado, enfermeira. Luísa, senhor, enfermeira do centro cirúrgico. O Dr. Mendes e Carlos trocaram olhares rápidos. Vi desconfiança nos olhos deles. Nunca te pedi para verificar prontuário algum, disse Mendes, sua voz agora fria como gelo. Luísa não perdeu a calma. O Dr. Soares me pediu para auxiliá-lo. Disse que o senhor estava esperando. Dr. Soares está de férias, disparou Mendes. Um silêncio tenso preencheu a sala. Meu estômago se contorceu. Eles sabiam. Luísa estava em perigo. Quem é você realmente? Perguntou Carlos, dando um passo em direção a Luísa. E o que está fazendo aqui? Luísa manteve a compostura. Apenas fazendo meu trabalho, senhor. Se me dão licença... Ela tentou passar por eles em direção à porta, mas Carlos agarrou seu braço com força. Acho que você ouviu algo que não devia, não é mesmo? Me solte, ordenou Luísa, sua voz firme apesar do perigo evidente. Estou apenas cumprindo ordens. Vamos, Carlos, interviu o Dr. Mendes, parecendo nervoso. Deixe-a ir, temos coisas mais importantes para resolver. E se ela sabe algo? Insistiu Carlos, sem soltar o braço de Luísa. E se ouviu nossa conversa? Naquele momento, uma voz feminina veio da porta. Amanda havia chegado. O que está acontecendo aqui? Esta enfermeira estava xeretando o computador do Ricardo, explicou Carlos. Amanda estreitou os olhos. Você por acaso conhece Verônica Martins? Um leve tremor no rosto de Luísa foi suficiente para confirmar as suspeitas deles. Meu sangue gelou. Precisava fazer algo, mas o quê? Se me revelasse, tudo estaria perdido. Acho que precisamos ter uma conversa séria com nossa amiga enfermeira, disse Amanda com um sorriso frio. Em algum lugar mais privado. O doutor Mendes parecia cada vez mais nervoso. Isso está saindo do controle. Não concordei com violência. Cale a boca, Ricardo, disparou Carlos. Não é hora de desenvolver uma consciência. Eles começaram a arrastar Luísa para fora do escritório. Ela resistia, mas era uma contra 3. Eu não podia deixá-la enfrentar isso sozinha. Não depois dela ter arriscado tudo para me salvar. Tomei uma decisão instantânea. Puxei meu celular, verifiquei rapidamente se todas as fotos estavam salvas e o coloquei no modo de gravação de áudio. Então, deixei-o escondido entre os livros da estante, ainda gravando. Saí do meu esconderijo assim que a porta fechou atrás deles. Minha mente trabalhava a 1000 por hora. Não podia enfrentá-los diretamente. Não 3 contra 1. Precisava ser mais esperta. Lembrei que Luísa havia mencionado câmeras de segurança. Se eu pudesse chegar à sala de monitoramento, talvez conseguisse não apenas salvar Luísa, mas obter ainda mais provas contra eles. Abri a porta do escritório com cuidado e espiei. O corredor estava vazio, mas ouvia vozes distantes. Eles estavam levando Luísa para algum lugar. Seguindo o instinto, caminhei na direção oposta, procurando alguma indicação de onde seria a central de segurança. No final do corredor, encontrei uma porta com os dizeres Acesso restrito, segurança. Estava trancada, é claro. Olhei ao redor, desesperada. Não tinha o cartão de acesso de Luísa. Foi então que avistei um segurança caminhando em minha direção. Rapidamente, assumi uma postura de extremo nervosismo. O que não foi difícil, considerando as circunstâncias. Senhor, por favor, chamei, lágrimas genuínas escorrendo pelo meu rosto. Meu filho está em algum lugar deste hospital e ninguém me diz onde. Ligaram dizendo que ele sofreu um acidente grave. O homem parou, claramente desconfortável com uma mulher em prantos. Senhora, acalme-se. Posso verificar no sistema para você. O nome dele é Pedro Martins, disse entre soluços. Por favor, me ajude.
O segurança se aproximou da porta da central, passando seu cartão para desbloqueá-la. Venha comigo, podemos verificar no registro de pacientes. Assim que entramos na sala de monitoramento, vi as dezenas de telas mostrando diversas áreas do hospital. Rapidamente, escaneei cada uma delas, procurando por Luísa ou pelos conspiradores. Não estou vendo nenhum registro de admissão para Pedro Martins hoje, disse o segurança, checando seu computador. Tem certeza que foi neste hospital? Absoluta, respondi, ainda examinando as telas. O Dr. Mendes me ligou pessoalmente. Dr. Mendes? O segurança franziu o senho. Isso é estranho. Ele não está de plantão hoje. O quê? Fingi surpresa, mas continuei procurando nas telas. E então, lá estava. Em um monitor mostrando o que parecia ser uma área de almoxarifado no subsolo, vi Luísa sendo empurrada contra a parede por Carlos, enquanto Amanda e o Dr. Mendes observavam. Ali, apontei, aquela enfermeira está sendo agredida. O segurança olhou para a tela, imediatamente alarmado. Isso é no depósito do subsolo. O que diabos está acontecendo? Aquele homem é meu marido, expliquei rapidamente. Ele e o Dr. Mendes estão planejando algo terrível. Precisamos chamar a polícia. Agora. O segurança hesitou apenas um segundo antes de pegar o rádio. Central, temos uma situação no depósito do subsolo. Possível agressão em andamento. Mande reforços imediatamente e chame a polícia. Ele se virou para mim. Fique aqui, senhora. Vou verificar pessoalmente. Espere! Segurei seu braço. Eles são perigosos. Tem um plano para me matar por causa de um seguro. Tenho provas. Mostrei rapidamente as fotos no meu celular. O homem pareceu atordoado por um momento, mas seu treinamento prevaleceu. Entendido. Espere aqui e tranque a porta. Não abra para ninguém até que eu ou a polícia retorne. Assim que ele saiu, aproximei-me dos monitores. A situação no depósito piorava. Carlos parecia estar gritando com Luísa, seu rosto contorcido de raiva. O Dr. Mendes andava de um lado para outro, visivelmente perturbado. Amanda mantinha-se fria, calculista. Percebi então que a sala de monitoramento tinha controle sobre as gravações. Rapidamente, encontrei o botão para salvar os últimos 30 minutos de todas as câmeras. Precisava garantir que nada seria apagado. Os minutos seguintes foram de pura tensão. Nas telas, vi o segurança chegar ao subsolo com mais 2 colegas. Carlos tentou se explicar, mas foi contido quando tentou fugir. O Dr. Mendes parecia estar cooperando, provavelmente tentando salvar sua pele. Amanda foi a mais difícil, gritando e resistindo. Luísa foi escoltada para fora, aparentemente ilesa, mas claramente abalada. Respirei aliviada. Foi então que ouvi sirenes ao longe. A polícia estava chegando. Pela primeira vez naquela noite terrível, permiti-me sentir um fiapo de esperança. Talvez, apenas talvez, eu conseguisse sair desse pesadelo viva. Mas ainda havia uma questão crucial. Meu filho. Peguei meu celular e disquei seu número, rezando para que atendesse. Mãe? A voz sonolenta de Pedro do outro lado da linha foi o som mais doce que já ouvi. Está tudo bem? São quase 11 da noite. Pedro, escute com atenção, disse com urgência. Estou no Hospital Santa Clara. Houve um incidente com seu pai. A polícia está aqui. Preciso que você fique onde está e tranque todas as portas. Não abra para ninguém, nem mesmo para seu pai, entendeu? Mãe, você está me assustando. O que aconteceu? Eu explico tudo depois, filho. Por favor, apenas confie em mim agora. Você está seguro na casa do Mateus? Sim, estamos terminando o projeto de estruturas. Mãe, por favor. Fique lá, Pedro. Te ligo assim que puder. Desliguei, sabendo que ele estaria preocupado, mas preferindo isso a colocá-lo em perigo. Voltei minha atenção para os monitores. A polícia havia chegado e estava escoltando Carlos, Mendes e Amanda. Seus rostos mostravam uma mistura de raiva e derrota. Especialmente Carlos. Seu olhar era de puro ódio, e eu sabia que era dirigido a mim.
Uma batida na porta me sobressaltou. Senhora Martins, aqui é o policial Rodrigues. Pode abrir, por favor? Abri a porta com cautela, ainda em estado de alerta. Um policial uniformizado estava parado ali, acompanhado por Luísa, que parecia exausta, mas ilesa. Senhora Martins, sou o tenente Rodrigues. Precisamos de sua declaração sobre o que aconteceu aqui esta noite. Nos minutos seguintes, relatei tudo. O falso telefonema sobre o acidente de Pedro, o plano que descobri, as provas que encontramos. Mostrei as fotos dos documentos no computador do Dr. Mendes e transferi para o pendrive do policial a gravação das câmeras de segurança. Eles iam me sedar amanhã, concluí, a voz tremendo ligeiramente. Simular uma parada cardíaca durante uma cirurgia que eu nunca precisei. Tudo por R$2 milhões de seguro. O tenente Rodrigues tomava notas com expressão grave. Senhora Martins, seu marido, o Dr. Mendes e a mulher identificada como Amanda estão sob custódia. Mas preciso que venha à delegacia para formalizar sua denúncia. E meu filho? Ele está na casa de um amigo, mas estou preocupada. Vou enviar uma viatura para garantir que ele esteja seguro, assegurou o policial. Qual é o endereço? Forneci as informações e senti um peso saindo dos meus ombros. Pedro estaria protegido. Quanto a você, o tenente continuou, não seria seguro voltar para casa esta noite. Consegue ficar com algum familiar ou amigo? Pensei por um momento. Meus pais moravam em Florianópolis. Não tinha muitos amigos próximos. Carlos sempre fora ciumento e controlador, algo que agora fazia doloroso sentido. Ela pode ficar comigo, ofereceu Luísa, surpreendendo-me. Moro a 10 minutos daqui. É um apartamento pequeno, mas tem um sofá confortável. Olhei para ela com gratidão. Esta mulher, uma completa estranha horas atrás, havia arriscado tudo para salvar minha vida. Obrigada. Foi tudo que consegui dizer. Já passava da meia-noite quando chegamos ao pequeno apartamento de Luísa. Era um lugar aconchegante, decorado com fotos de família e livros. Ela me emprestou roupas limpas e preparou um chá enquanto eu tomava um banho quente, tentando lavar o horror daquela noite. Como você sabia? Perguntei finalmente, quando estávamos sentadas na pequena sala de estar. Como soube que não era um acidente real? Luísa suspirou, segurando sua xícara com ambas as mãos. Trabalho naquele hospital há 7 anos. Conheço os procedimentos. Quando vi seu marido e o Dr. Mendes preparando uma sala cirúrgica sem paciente, fiquei desconfiada. Então os ouvi mencionando um plano e R$2 milhões de seguro. Infelizmente, não é a primeira vez que vejo algo assim. Ergui as sobrancelhas, surpresa. Como assim? No ano passado, uma paciente morreu durante uma cirurgia simples. Complicações anestésicas, disseram. Mas ouvi rumores entre os enfermeiros. O marido dela havia aumentado o seguro semanas antes. O Dr. Mendes era o cirurgião. Ela fez uma pausa. Tentei falar com a administração na época, mas não tinha provas. Fui transferida para o turno noturno logo depois. Um arrepio percorreu minha espinha. Quantas outras vítimas teriam havido? Por que você se arriscou por mim? Perguntei baixinho. Nem me conhecia. Luísa olhou para uma foto na parede. Ela ao lado de uma mulher mais velha, ambas sorrindo. Minha irmã morreu há 3 anos. Acidente de carro, disseram. Mas nunca acreditei completamente. O marido dela estava com problemas financeiros e de repente ficou rico após a morte dela. Ela secou uma lágrima. Não pude salvar minha irmã. Mas quando vi a mesma coisa prestes a acontecer com você, não consegui ficar parada. Alcancei sua mão e a apertei. Obrigada por salvar minha vida e por me ajudar a salvar outras. Dormimos apenas algumas horas. Às 7 da manhã, fomos à delegacia prestar depoimento formal. O processo foi exaustivo. Tive que reviver cada detalhe daquela noite terrível. Mas o alívio veio quando o delegado nos informou que Carlos, o Dr. Mendes e Amanda permaneceriam detidos. As provas eram contundentes. Encontramos muito mais no computador do médico, disse o delegado. Parece que não era a primeira vez deles.
Estamos reabrindo 3 casos de mortes suspeitas no hospital nos últimos 2 anos. 3 vidas. 3 famílias destruídas pelo mesmo esquema que quase me matou. Depois da delegacia, fui buscar Pedro na casa do amigo. Ele correu para me abraçar assim que me viu, os olhos cheios de perguntas e medo. Mãe, o que está acontecendo? A polícia ficou na porta a noite toda. É verdade que pai foi preso? No caminho para a casa da minha irmã, onde ficaríamos temporariamente, contei a Pedro uma versão suavizada da verdade. Que seu pai havia se envolvido em um esquema ilegal com um médico, que haviam tentado fraudar um seguro, que eu descobri e eles foram presos. Não contei sobre o plano para me matar. Não consegui. Como explicar a um filho de 19 anos que o próprio pai planejou meticulosamente a morte da mãe? Que usou seu nome em um falso acidente para me atrair a uma armadilha? Algumas verdades são pesadas demais, mesmo para adultos. Pedro chorou muito. Seu mundo desmoronou naquela manhã. O pai que ele admirava, que o ensinou a andar de bicicleta e o levou aos jogos de futebol, era um criminoso, um fraudador. Mas por quê? Ele perguntava repetidamente. Por que ele faria isso? Dinheiro, respondi simplesmente. E uma vida nova com outra pessoa. Os olhos de Pedro se arregalaram. Amanda? A secretária? Assenti. Não era surpresa que ele soubesse. Carlos não fazia questão de esconder o caso, apenas de disfarçá-lo como relação profissional. Pensei que eram só rumores, murmurou Pedro. Os caras na empresa sempre comentavam, mas nunca acreditei. Ficamos em silêncio por um longo momento, cada um absorvendo o impacto daquele terremoto que havia destruído nossa família em uma única noite. As semanas seguintes foram uma montanha-russa. O caso ganhou os noticiários. Médico e empresário planejam assassinato por seguro. Repórteres apareciam na porta da casa da minha irmã. O telefone não parava de tocar. A investigação aprofundou-se. Descobriram que Carlos estava afundado em dívidas, havia feito investimentos arriscados, perdido milhões. O império imobiliário que construímos juntos ao longo de 20 anos estava à beira do colapso. Ao invés de me contar, de enfrentarmos juntos, ele escolheu o caminho mais escuro. O pior foi quando as outras famílias começaram a aparecer. 3 casos foram reabertos. Pessoas que morreram na mesa de cirurgia do Dr. Mendes em circunstâncias similares. Em 2 deles, os cônjuges sobreviventes receberam grandes quantias de seguros. Estavam agora sob investigação. 1 mês depois do incidente, recebi uma ligação que não esperava. Era Luísa. Verônica, tenho algo para te mostrar. Podemos nos encontrar? Nos encontramos em um café tranquilo, no centro da cidade. Luísa parecia diferente, mais determinada, menos exausta. Fui promovida, ela disse com um pequeno sorriso. O hospital está passando por uma grande reestruturação após o escândalo. Estou agora na chefia de ética e conformidade. Isso é maravilhoso, respondi sinceramente. Ninguém merece mais. Ela colocou uma pasta sobre a mesa. Encontramos mais casos, não apenas no nosso hospital. O Dr. Mendes trabalhou em 3 outras instituições nos últimos 10 anos. Em cada uma delas, houve mortes inexplicadas durante procedimentos simples. Abri a pasta com mãos trêmulas. Fotos, relatórios, datas. Pelo menos 7 casos suspeitos. Ele confessou? Perguntei. Luísa assentiu. Está negociando redução de pena em troca de informações. Ele implicou vários cúmplices, inclusive seu marido. Ex-marido, pensei automaticamente. O divórcio havia sido concedido em tempo recorde, dadas as circunstâncias extraordinárias. E Amanda? Está segurando firme. Alega que não sabia de nada, que era apenas a amante inocente. Mas encontraram e-mails. Ela estava tão envolvida quanto eles. Fechei a pasta sentindo um peso no peito. Tantas vidas destruídas. Como você está lidando com tudo isso? Perguntou Luísa gentilmente. Suspirei. Um dia de cada vez. Pedro está na terapia. Eu também. Estamos tentando reconstruir nossas vidas longe de tudo isso. E a empresa?
vendendo o que posso para pagar as dívidas. Carlos escondeu muito de mim. Não apenas o caso, mas o estado financeiro dos negócios. Dei de ombros. Recomeçarei do zero, se for preciso. Luísa cobriu minha mão com a dela. Você é forte, Verônica. Mais do que imagina. Tive que ser, respondi, com um sorriso triste. 3 meses se passaram. A vida aos poucos encontrou um novo ritmo. Mudei-me com Pedro para um apartamento menor. Vendi a maioria dos bens que compartilhava com Carlos para pagar advogados e credores. O julgamento estava marcado para daqui a algumas semanas. Carlos, o Dr. Mendes e Amanda enfrentariam acusações de conspiração para homicídio, fraude contra a seguradora e diversos outros crimes. O Dr. Mendes enfrentava ainda acusações por mortes anteriores. Foi nesse período que decidi fazer algo que vinha adiando: visitar Carlos na prisão. Não sei exatamente o que me motivou. Talvez a necessidade de encerrar um capítulo, de olhar nos olhos do homem que planejou minha morte e perguntar por quê. Talvez apenas confirmar para mim mesma que aquilo tudo realmente aconteceu, que não era um pesadelo elaborado. A sala de visitas era fria e impessoal. Mesas de metal fixadas ao chão, cadeiras desconfortáveis, guardas observando cada movimento. Carlos entrou escoltado, vestindo o uniforme laranja da prisão. Estava mais magro, com olheiras profundas, mas seus olhos continuavam os mesmos, frios, calculistas. Verônica, ele disse, sentando-se à minha frente. Não esperava sua visita. Nem eu esperava estar aqui, respondi. Mas precisamos conversar. Sobre? Por que, Carlos? A pergunta que me atormentava há meses. 20 anos juntos, uma vida inteira, um filho. Por que decidir me matar? Ele me encarou em silêncio por um longo momento. Então, para minha surpresa, riu. Uma risada seca, sem humor. Você nunca entenderia, Verônica. Sempre tão correta, tão moralista. Nunca soube o que era estar à beira do abismo. Poderia ter me contado sobre as dívidas, argumentei. Poderíamos ter encontrado uma solução. Juntos. Juntos? Ele zombou. Você teria me deixado no segundo em que soubesse a verdade, que eu perdi tudo, que aquela vida de luxo que você tanto amava estava construída sobre areia. Você não me conhecia nada, respondi, mantendo a voz calma apesar da raiva borbulhando dentro de mim. Eu teria ficado ao seu lado, por pior que fosse. Fácil dizer isso agora. Ficamos em silêncio. Ele não se arrependia, nem um pouco. A realização me atingiu como um soco. Este homem, com quem dividi minha cama por 2 décadas, com quem criei um filho, teria me assistido morrer sem piscar. Quanto tempo acha que vai pegar? Perguntei finalmente. Ele deu de ombros. Meu advogado diz que entre 20 e 30 anos. Menos se eu cooperar, o que não pretendo fazer. Pedro quer te visitar, disse observando sua reação. Pela primeira vez, vi algo em seus olhos. Um lampejo de... emoção? Remorso? Difícil dizer. Diga a ele para não vir, respondeu Carlos, desviando o olhar. Não há nada para ele aqui. Assenti. Era a única coisa com a qual concordávamos. Esta é a última vez que nos veremos, Carlos, disse, levantando-me. Espero que tenha valido a pena. O quê? Trocar 20 anos de vida por 20 anos de prisão. Virei as costas e saí, sem olhar para trás. Não havia mais nada a dizer. O outono chegou, pintando as árvores de Curitiba com tons dourados e vermelhos. 6 meses haviam se passado desde aquela noite fatídica no hospital. O julgamento começara, e com ele vieram à tona detalhes ainda mais sórdidos do plano. Sentada na primeira fileira do tribunal, ouvi os promotores detalharem friamente como minha morte havia sido planejada. Como Carlos e o Dr. Mendes haviam ensaiado cada passo. Como Amanda havia sido a responsável por forjar os documentos do seguro, usando seus conhecimentos como ex-funcionária de uma corretora. A fraude foi elaborada com precisão meticulosa, explicou o promotor.
O acusado, Carlos Martins, aumentou a apólice de seguro da vítima para R$ 2 milhões 3 semanas antes do crime planejado. A assinatura da senhora Martins foi obtida através de engano, misturada a outros documentos de negócios. Pedro sentou-se ao meu lado durante todo o processo, segurando minha mão nos momentos mais difíceis. Ele havia insistido em estar presente, dizendo que precisava olhar a verdade de frente. Aos 19 anos, meu filho demonstrava uma força que eu mesma lutava para encontrar. O plano, continuou o promotor, era simular um acidente com o filho do casal, usar o trauma e a preocupação da mãe para fazê-la assinar uma autorização para uma cirurgia de emergência e, então, provocar uma complicação fatal durante o procedimento. Ouvi alguns suspiros de horror na sala. Jornalistas rabiscavam freneticamente em seus blocos. O juiz mantinha a expressão severa. O doutor Ricardo Mendes já havia executado esse mesmo esquema pelo menos 3 vezes antes, resultando em mortes que foram classificadas como complicações médicas. Em cada caso, havia um beneficiário de seguro que pagava ao médico uma porcentagem do valor recebido. A defesa tentou argumentar que não havia prova definitiva de que as mortes anteriores foram assassinatos, apenas coincidências trágicas. Tentaram sugerir que Carlos estava temporariamente insano devido ao estresse financeiro. Que Amanda não sabia do plano completo, apenas da fraude ao seguro. Cada argumento soava mais absurdo que o anterior. As provas eram irrefutáveis. Os e-mails, os arquivos no computador do médico, as gravações de câmeras de segurança, os depoimentos de outros profissionais do hospital que haviam notado irregularidades. Luísa testemunhou com dignidade e coragem, descrevendo como descobriu o esquema, como me alertou, como arriscou sua própria vida para salvar a minha. Quando terminou, nossos olhares se cruzaram. Uma ligação silenciosa entre 2 mulheres cujas vidas haviam se entrelaçado através da tragédia. O julgamento durou 3 semanas. No dia do veredito, o tribunal estava lotado. Segurei a respiração quando o juiz começou a falar. O júri considera o réu Carlos Martins culpado de todas as acusações: conspiração para homicídio premeditado, fraude contra a seguradora, falsificação de documentos. A lista continuou. Culpado, culpado, culpado. O doutor Mendes recebeu a pena mais severa, prisão perpétua sem direito a condicional, devido aos assassinatos anteriores que confessou durante o julgamento. Carlos pegou 30 anos. Quando o juiz anunciou a sentença, ele permaneceu impassível, como se já esperasse. Não olhou para mim nem para Pedro. Amanda recebeu 20 anos. Ela chorou quando ouviu a sentença, finalmente quebrando a fachada de frieza que manteve durante todo o julgamento. Quando saímos do tribunal naquela tarde, uma chuva fina caía sobre a cidade. Repórteres nos cercaram, microfones apontados, câmeras piscando. Como se sente sabendo que seu marido passará 30 anos na prisão? Perguntou uma repórter. Aliviada que ele não passará esse tempo planejando a morte de mais alguém, respondi simplesmente. E o que vai fazer agora? Questionou o outro jornalista. Olhei para Pedro, depois para Luísa, que havia se juntado a nós na saída. Viver, sem medo. Os meses seguintes foram de reconstrução. Vendi o que restava da empresa de Carlos e saldei as dívidas. Comecei a trabalhar como consultora imobiliária, afinal, conhecia bem o mercado após tantos anos. Pedro continuou seus estudos, mais determinado que nunca. Luísa e eu nos tornamos amigas próximas. Ela era agora uma voz respeitada no hospital, implementando novos protocolos de segurança para pacientes. Juntas, criamos uma ONG para ajudar vítimas de fraudes e pessoas que perderam familiares em circunstâncias suspeitas. Em uma tarde de primavera, 1 ano após aquela noite fatídica, recebi uma ligação inesperada. Senhora Martins, aqui é da penitenciária estadual. Estou ligando a respeito de Carlos Martins. Meu coração acelerou. O que aconteceu? Ele sofreu um AVC esta manhã. Está na enfermaria da prisão em estado grave.
Como consta ainda como seu parente mais próximo, precisamos de autorização para procedimentos adicionais. A ironia não me escapou. O homem que planejou me matar em uma mesa de cirurgia agora dependia da minha autorização para procedimentos médicos que poderiam salvar sua vida. Quais são as chances de recuperação? Perguntei, tentando manter a voz firme. O médico diz que é um caso grave. Ele está parcialmente paralisado e tem dificuldade para falar. Precisará de cuidados intensivos. Fechei os olhos pensando. Tantas emoções conflitantes. Raiva, mágoa. Uma parte de mim, que não queria reconhecer, sentia até mesmo uma satisfação sombria. Karma, talvez? Mas havia também uma outra parte, a que ainda lembrava do homem que um dia amei. Ele pediu para ver você. Continuou a voz do outro lado da linha. Se for possível. Pedro estava na faculdade quando cheguei à enfermaria da prisão. Não lhe contei sobre a visita. Ele havia decidido cortar todos os laços com o pai, e respeitei sua decisão. A enfermaria era um lugar deprimente. Camas alinhadas contra paredes cinzentas, guardas nas portas, o cheiro acre de desinfetante misturado com doença. Carlos estava na última cama à direita. Se parecia pouco com o homem imponente e confiante que conheci. Metade de seu rosto estava caído, um olho parcialmente fechado. Sua boca se contorcia em uma tentativa de falar quando me viu. Você veio, ele conseguiu dizer com dificuldade. Sentei-me na cadeira ao lado da cama. Vim. Por quê? A pergunta saiu arrastada, difícil. Não sei, respondi honestamente. Talvez para encerrar este capítulo de vez. Ficamos em silêncio por alguns momentos. O monitor cardíaco marcava seus batimentos em um ritmo constante. Irônico, ele finalmente falou, cada palavra um esforço. Eu aqui, indefeso, como você estaria? A diferença é que eu não planejei isso, Carlos. Ele tentou sorrir, mas seu rosto paralisado transformou o gesto em uma caricatura grotesca. Não, perdoa. Não era uma pergunta. Ele sabia. Não, confirmei. Nunca. Ele fechou os olhos. Uma lágrima solitária escorreu por seu rosto paralisado. A primeira emoção genuína que vi nele desde que tudo aconteceu. Como Pedro? Perguntou com dificuldade. Ele está bem, na faculdade, seguindo em frente. Carlos assentiu levemente. Diga que sinto... Você mesmo pode dizer quando estiver melhor, interrompi. Não seria mensageira de um arrependimento tardio e possivelmente falso. Ficamos novamente em silêncio. O que mais havia para ser dito? 20 anos de casamento reduzidos a cinzas. Uma família destruída por ganância e traição. Os médicos querem saber sobre o tratamento, disse finalmente. Precisam da minha autorização para procedimentos adicionais. Carlos me olhou. Naquele olhar havia algo que não consegui decifrar completamente. Medo? Súplica? Resignação? Eles darão o melhor tratamento possível aqui, continuei. Mas quero que saiba de uma coisa, Carlos. Ele esperou, o olho bom fixo em mim. Não estou fazendo isso por você. Estou fazendo isso porque é o certo, porque não sou como você. Levantei-me, pronta para sair, para deixar aquele homem e tudo o que ele representava para trás de uma vez por todas. Verônica, ele chamou com esforço. Você ganhou. Parei na porta, olhando para ele uma última vez. Não, Carlos. Eu sobrevivi. Há uma grande diferença. Enquanto dirigia de volta para casa, a conversa com Carlos ecoava em minha mente. Você ganhou, ele disse. Como se tudo aquilo fosse um jogo. Como se nossas vidas, nosso casamento, nossa família tivessem sido apenas peças em um tabuleiro que ele estava disposto a sacrificar. Estacionei em frente ao meu novo apartamento, um lugar simples, mas aconchegante, que Pedro e eu havíamos decorado juntos. Sentei no carro por alguns minutos, deixando as lágrimas que havia contido na prisão finalmente rolarem. Não chorava pelo homem que Carlos se tornou, mas pelo homem que pensei que ele fosse. Pelo casamento que acreditei ter durante 2 décadas.
pelas memórias que agora estavam manchadas, contaminadas pela verdade terrível de sua traição. Meu celular tocou, interrompendo meus pensamentos. Era Luísa. Verônica? Tudo bem com você? Fui ver Carlos na prisão hoje, respondi. Ele teve um AVC. Está parcialmente paralisado. Um silêncio breve. Como você se sente com isso? Não sei, admiti. Parte de mim sente que é uma justiça poética. Ele que queria me ver paralisada, numa cama de hospital, impotente. Agora está exatamente assim. Mas outra parte de mim... Se sente culpada por pensar assim? Sim. E isso me irrita, porque não deveria sentir nada por ele. Nem pena, nem raiva, nem qualquer coisa. Verônica, a voz de Luísa era gentil. Você amou esse homem por 20 anos. Tem um filho com ele. É natural que seus sentimentos sejam complicados. Respirei fundo. Acho que preciso de mais sessões com a terapeuta. Luísa riu levemente. Provavelmente. Olha, estou indo para o café da Dona Maria agora. Por que não se junta a mim? Um café forte e um bolo de chocolate podem não resolver seus problemas, mas certamente ajudam a enfrentá-los. Sorri, enxugando as lágrimas. Chego em 15 minutos. O café da Dona Maria era nosso refúgio. Um lugar aconchegante no centro histórico da cidade, com mesas de madeira escura e o melhor bolo de chocolate de Curitiba. Luísa já estava lá quando cheguei, uma xícara fumegante à sua frente. Pedi para você, ela disse quando me sentei. Café preto, sem açúcar como gosta. Obrigada, respondi, sentindo o aroma reconfortante. Não só pelo café. Eu sei, ela sorriu. Como está Pedro? Focado nos estudos, determinado a se formar com honras. Tomei um gole do café. Ele não sabe sobre o AVC do pai. Não sei se devo contar. Ele tem o direito de saber, ponderou Luísa, mesmo que decida não visitar. Assenti. Vou contar hoje à noite, mas já sei o que ele vai dizer. O quê? Que não se importa, suspirei. Ele está tão cheio de raiva, Luísa. Às vezes me preocupo. Ele tem motivos para estar com raiva, ela apontou. O pai dele tentou matar a mãe. Traiu a família inteira. Isso não é algo fácil de processar, especialmente aos 19 anos. Eu sei. Só não quero que essa raiva o consuma. Ficamos em silêncio por um momento, cada uma perdida em seus próprios pensamentos. Luísa então tirou um envelope da bolsa e o deslizou pela mesa. O que é isso? Abra. Dentro havia um panfleto colorido. Conferência Internacional de Segurança do Paciente. Li em voz alta. Rio de Janeiro, próximo mês. Fui convidada para apresentar nosso novo protocolo de segurança, explicou Luísa, com um brilho de orgulho nos olhos. O modelo que desenvolvemos após o caso Mendes está sendo considerado para implementação nacional. Isso é incrível, exclamei. Você merece esse reconhecimento. Ela mordeu o lábio, parecendo subitamente tímida. Na verdade, esperava que você fosse comigo, para falar sobre sua experiência, sobre como nosso trabalho na ONG está ajudando outras famílias. Hesitei. Falar em público sobre o que aconteceu, expor minha história diante de centenas de profissionais, a ideia me aterrorizava. Não precisa responder agora, disse Luísa rapidamente, percebendo minha hesitação. Pense a respeito, seria bom para o trabalho que estamos fazendo, e talvez... Ela fez uma pausa. Talvez seja bom para você também. Como assim? Transformar essa experiência terrível em algo positivo. Usar sua história para salvar outras vidas. Ela segurou minha mão sobre a mesa. Você é mais forte do que pensa, Verônica. Sempre foi. Naquela noite contei a Pedro sobre o estado de saúde do pai. Como previ, ele reagiu com indiferença forçada. Ele está paralisado? Perguntou, sem levantar os olhos do livro que lia. Parcialmente. O lado direito do corpo. Tem dificuldades para falar também. Pedro deu de ombros. Karma é uma coisa interessante, não é? Pedro. O quê? Ele finalmente me olhou, desafiador. Quer que eu sinta a pena dele? Depois de tudo que ele fez?
Não, respondi calmamente. Só quero que você não deixe esse ódio te consumir. Ele já fez mal suficiente à nossa família. Não permita que continue te machucando. Pedro fechou o livro com força. Sabe o que é pior, mãe? Não é só que ele tentou te matar, é que ele usou meu nome. Ele sabia o quanto você me ama, o quanto ficaria desesperada se achasse que eu estava morrendo. E usou isso, usou nosso amor como arma. Sua voz falhou. Que tipo de pessoa faz isso? Sentei-me ao lado dele no sofá, puxando-o para um abraço. Ele resistiu por um momento, então desabou contra mim, como fazia quando era pequeno e se machucava. Não sei que tipo de pessoa faz isso, filho, sussurrei. Mas sei que tipo de pessoa você é, e sei que tipo de pessoa você vai se tornar. Alguém bom, forte, íntegro. Alguém que não deixa a escuridão dos outros apagar sua luz. Ficamos assim por um longo tempo, mãe e filho, navegando juntos nesse mar turbulento que a traição de Carlos havia criado. Aprendendo a construir um novo barco, encontrar uma nova bússola, definir um novo destino. Na manhã seguinte, liguei para Luísa. Eu vou, disse sem preâmbulos. Vou para a conferência com você. Vou contar minha história. Tem certeza? A surpresa era evidente em sua voz. Absoluta. Você está certa. Preciso transformar essa dor em algo útil. Se meu testemunho ajudar a salvar uma vida que seja, terá valido a pena. Passamos as semanas seguintes preparando nossa apresentação para a conferência. Luísa cuidaria da parte técnica, explicando os protocolos de segurança que desenvolveu no hospital. Eu falaria sobre minha experiência pessoal e o trabalho da ONG que fundamos. À medida que escrevia meu discurso, revivendo cada detalhe daquela noite terrível, percebi que algo estava mudando dentro de mim. A dor ainda estava lá, claro. A sensação de traição. Mas havia algo mais agora. Uma espécie de propósito, de significado emergindo do caos. Enquanto isso, recebia atualizações regulares sobre o estado de Carlos. Ele havia sido transferido para o hospital penitenciário, onde recebia fisioterapia. A recuperação seria longa e provavelmente incompleta, mas ele havia recuperado parte da fala. Pedro nunca perguntou sobre o pai, e eu não forcei o assunto. Respeitei seu tempo, seu processo. Ele estava ocupado com a faculdade, com os novos amigos, com o estágio que conseguiu em uma construtora. Aos poucos, via o brilho voltar aos olhos do meu filho. A conferência no Rio seria em uma semana, quando recebi outra ligação do hospital penitenciário. Senhora Martins? O senhor Carlos está pedindo para vê-la. É bastante insistente. Por quê? Houve alguma piora? Não, pelo contrário. Ele está melhor. Consegue falar com mais clareza agora. Disse que tem algo importante para lhe dizer. Hesitei. A última visita havia sido emocionalmente exaustiva. Não tinha certeza se estava pronta para outro confronto. Senhora Martins? Ainda está na linha? Sim, respondi finalmente. Diga a ele que irei no domingo. Desliguei, sentindo um nó no estômago. O que Carlos poderia querer me dizer que fosse tão importante? O domingo amanheceu cinzento e frio, combinando perfeitamente com meu estado de espírito. Dirigi até o hospital penitenciário com uma sensação de déjà-vu, relembrando minha última visita. Dessa vez, porém, estava mais preparada emocionalmente, ou pelo menos era o que dizia a mim mesma. Carlos estava em um quarto diferente agora, menos deprimente que a enfermaria, mas ainda assim claramente uma instalação prisional. Uma janela pequena e gradeada deixava entrar a luz pálida do dia nublado. Ele estava sentado em uma cadeira de rodas ao lado da cama, visivelmente mais forte que da última vez. Você veio? Disse ele quando entrei. Sua fala estava melhor, embora ainda um pouco arrastada. O lado direito de seu rosto continuava parcialmente paralisado. Você pediu que eu viesse, respondi, mantendo-me a uma distância segura. O que quer, Carlos? Ele indicou a única cadeira no quarto. Por favor, sente-se. Isso pode demorar um pouco. Hesitei, mas acabei sentando. Estou ouvindo.
Carlos respirou fundo, como se reunisse forças. Tenho pensado muito desde o AVC. Os médicos dizem que quase morri, que foi por pouco. Lamento que tenha passado por isso, disse automaticamente. Anos de condicionamento social, fazendo com que expressasse simpatia, mesmo quando não sentia. Ele balançou a cabeça. Não, não lamenta. E não deveria. O que quase aconteceu comigo não é nada comparado ao que eu planejei para você. Fiquei surpresa com a franqueza. Carlos nunca havia sido de admitir erros, mesmo os menores. Quando acordei na UTI, continuou ele, e percebi que estava parcialmente paralisado, a primeira coisa que pensei foi que era um castigo, irônico, como você disse. Eu, que planejei te deixar indefesa numa mesa de cirurgia, agora preso a esta cadeira. É irônico, concordei, sem emoção na voz. Durante semanas, me entreguei à autocompaixão, culpei todo mundo, você, o Dr. Mendes, Amanda, até Pedro, todo mundo, menos a única pessoa realmente responsável. Ele apontou para si mesmo com a mão que ainda conseguia mover. Eu. Fiquei em silêncio, sem saber onde aquilo iria chegar. Então comecei a terapia, parte da reabilitação. O psicólogo da prisão, ele não facilitou as coisas para mim. Me forçou a olhar para o que fiz, para quem sou. Carlos olhou pela janela, onde algumas gotas de chuva começavam a cair. Sabe o que descobri, Verônica? Que nunca te amei de verdade, nem a Pedro. As palavras doeram mais do que eu esperava. Não da forma como vocês mereciam, ele esclareceu. Amei a ideia de vocês. A família perfeita, a esposa dedicada, o filho brilhante, extensões do meu ego, troféus na minha prateleira de conquistas. Não pessoas reais, com desejos e necessidades próprias. Lutei contra as lágrimas que ameaçavam se formar. Não choraria na frente dele. Não novamente. Por isso foi tão fácil planejar. Ele fez uma pausa, como se as palavras fossem difíceis de pronunciar. Seu assassinato. A palavra pairou no ar entre nós, pesada e inescapável. Foi como descartar uma peça de mobília, ele continuou. Algo que não servia mais ao meu propósito. Você e toda a nossa história juntos valiam menos para mim que dinheiro e uma nova vida com Amanda. Ele riu amargamente. Amanda, que nem me escreve mais, que já está negociando um acordo com o promotor para reduzir sua pena. Por que está me dizendo tudo isso, Carlos? Perguntei, minha voz mais firme do que eu esperava. Quer que eu te perdoe? Que sinta pena de você? Ele balançou a cabeça. Não. Não mereço seu perdão e certamente não quero sua pena. Estou dizendo isso porque você merece ouvir a verdade. Depois de 20 anos de mentiras, você merece pelo menos isso. Ficamos em silêncio por um momento. A chuva agora batia com mais força contra a pequena janela. Há algo mais, disse Carlos finalmente. Algo que você precisa saber. O quê? Não foi a primeira vez que planejei te matar. Meu sangue gelou. Como assim? Carlos desviou o olhar, como se finalmente sentisse vergonha. 3 anos atrás, aquela viagem para a Serra do Mar, lembra? Eu tinha planejado um acidente durante a trilha. Cheguei a afrouxar o equipamento de rapel, mas perdi a coragem no último minuto. Lembrei-me daquela viagem. Carlos havia insistido tanto, mesmo sabendo que eu tinha medo de altura. Lembrei como ele pareceu desapontado quando choveu forte e tivemos que cancelar a trilha. Por quê? Sussurrei horrorizada. Havia contratado um seguro menor na época, R$500.000. Estava com problemas financeiros, mas não tão graves quanto agora. E... Ele hesitou. Não tinha a Amanda. Levantei-me bruscamente. Preciso ir embora. Espere, pediu Carlos, sua voz subitamente urgente. Tem mais uma coisa, a razão principal por que pedi que viesse. Parei na porta, de costas para ele, sem conseguir olhá-lo. O quê? Fiz um novo testamento, disse ele, declarando que renuncio a qualquer direito sobre nossos bens. Tudo o que sobrou, incluindo minha parte na empresa e nas propriedades, passa para você e Pedro.
Também estou colaborando com os investigadores para rastrear o dinheiro desviado. Sei que não compensa nada, mas... Não compensa, interrompi, virando-me para encará-lo uma última vez. Nada compensaria o que você fez, mas faz o certo pela primeira vez em anos. Saí sem esperar resposta, caminhando rapidamente pelos corredores estéreis do hospital, lutando contra as lágrimas e a náusea. Só quando cheguei ao carro, permiti que as emoções finalmente viessem à tona, chorando até não ter mais lágrimas. 3 anos. Ele havia planejado me matar pela primeira vez há 3 anos. Quanto de nosso casamento havia sido real? Alguma coisa foi verdadeira? Peguei o celular com mãos trêmulas e disquei o número de Luísa. Ele tentou antes. Disse assim que ela atendeu, sem nem mesmo dizer olá. Há 3 anos. Uma viagem para a montanha. Do que você está falando, Verônica? A voz de Luísa estava preocupada. Onde você está? No estacionamento do hospital penitenciário. Fui ver Carlos. Ele confessou que tentou me matar antes. As palavras saíram entre soluços. 3 anos, Luísa. 3 anos vivendo com alguém que me via como um obstáculo, um móvel a ser descartado. Fica aí, disse Luísa com firmeza. Estou indo te buscar. Você não deve dirigir assim. 30 minutos depois, Luísa chegou. Sem dizer nada, me abraçou forte, deixando que eu chorasse em seu ombro. Quando finalmente me acalmei, ela dirigiu até sua casa, fez chá e me acomodou em seu sofá com um cobertor. Por que ele confessaria isso agora? Perguntei, mais para mim mesma do que para ela. Que propósito isso serve? Talvez seja parte da terapia dele, sugeriu Luísa, sentando-se ao meu lado. Ou talvez, pela primeira vez na vida, ele esteja pensando em alguém além dele mesmo. Preciso contar ao Pedro? A ideia me aterrorizava. Meu filho já havia passado por tanto. Luísa considerou por um momento. Talvez não todos os detalhes. Não agora. Conte sobre o testamento, sobre a colaboração com os investigadores. O resto, talvez quando ele estiver pronto. Assenti, grata pela sabedoria de minha amiga. Ficamos em silêncio por algum tempo, o único som sendo o da chuva contra as janelas. Ainda quer ir à conferência na próxima semana? Perguntou Luísa finalmente. Entenderei se quiser cancelar. Pensei por um momento. Não, agora mais do que nunca preciso fazer isso. Preciso transformar toda essa dor em algo útil. Luísa sorriu, apertando minha mão. Você é a pessoa mais forte que já conheci, sabia? Não me sinto forte, admiti. Me sinto quebrada na maior parte do tempo. É justamente por isso que você é forte, respondeu ela. Porque mesmo quebrada, você continua. Continua cuidando do seu filho, reconstruindo sua vida, ajudando outras pessoas. Isso é verdadeira força, Verônica. Na manhã seguinte, contei a Pedro sobre o testamento e a colaboração do pai com os investigadores. Como esperado, ele reagiu com desconfiança. Por que ele faria isso agora? Perguntou, cerrando os punhos. Qual é o truque? Acho que não há truque, filho. Respondi suavemente. Acho que ele finalmente está percebendo o quanto nos machucou. O quanto te machucou. Pedro balançou a cabeça, incrédulo. 20 anos de manipulação e mentiras, e agora ele espera que acreditemos na sua redenção? Muito conveniente. Não argumentei. Pedro tinha todo o direito à sua raiva, sua desconfiança. Levaria tempo, talvez anos, talvez a vida toda, para ele processar a traição do pai. Vamos à conferência no Rio na próxima semana. Mudei de assunto. Eu e Luísa. Quer vir conosco? Poderia aproveitar para visitar aquele programa de intercâmbio da Universidade Federal. Pedro considerou por um momento, então assentiu. Pode ser bom sair um pouco daqui, mudar de ares. Ótimo, sorri. Será bom termos algum tempo juntos, longe de tudo isso. O Rio nos recebeu com sol e calor, um contraste bem-vindo com o outono chuvoso de Curitiba. A conferência seria no dia seguinte,
Então aproveitamos a tarde livre para caminhar pela orla de Copacabana. Pedro parecia mais relaxado aqui, longe das memórias e do peso de tudo que havíamos passado. "Quando você falará?" perguntou ele, enquanto caminhávamos descalços na areia, ondas ocasionais molhando nossos pés. "Logo após o almoço. Luísa apresentará a parte técnica primeiro. Depois eu entro com minha história e o trabalho da ONG." Pedro assentiu, olhando para o horizonte. "Está nervosa?" "Apavorada", admiti com um pequeno sorriso. "Nunca gostei de falar em público, você sabe disso." "Vai se sair bem", afirmou ele com uma certeza que me surpreendeu. "Sua história é poderosa, mãe. Vai ajudar muita gente." Olhei para meu filho. Não mais um menino, mas um jovem adulto, forte apesar das cicatrizes que carregava. "Obrigada, Pedro. Isso significa muito." Jantamos com Luísa em um restaurante à beira-mar. Ela havia chegado mais cedo para verificar os detalhes técnicos da apresentação. "Tudo pronto para amanhã", anunciou ela, erguendo sua taça de vinho em um brinde. "A verdade e a justiça." "A verdade e a justiça", repetimos Pedro e eu, tocando nossas taças na dela. A noite foi agradável. Conversamos sobre tudo, exceto o passado. Sobre as ambições de Pedro na engenharia, sobre a promoção recente de Luísa, sobre meus planos de expandir a ONG para outras cidades. Por algumas horas, fomos apenas 3 pessoas normais desfrutando de uma bela noite no Rio. Na manhã seguinte, o auditório do hotel onde ocorria a conferência estava lotado. Médicos, enfermeiros, administradores hospitalares, profissionais de segurança, todos ali para discutir como tornar os hospitais lugares mais seguros para os pacientes. Sentada na primeira fileira, observei Luísa subir ao palco com uma confiança que eu invejava. Ela apresentou os novos protocolos de segurança desenvolvidos após o caso Mendes, explicando como simples verificações e supervisões adicionais poderiam prevenir fraudes e erros médicos fatais. "Mas números e protocolos são apenas parte da história", concluiu ela, após quase 1 hora de apresentação. "Por trás de cada estatística há uma vida, uma família, uma história real de dor e, muitas vezes, de superação. E é por isso que convidei Verônica Martins para compartilhar sua experiência conosco hoje." Um aplauso educado preencheu o auditório. Meu coração batia tão forte que temi que pudesse ser ouvido pelo microfone quando subi ao palco. Pedro, na primeira fileira, me deu um polegar para cima, um gesto tão simples e tão reconfortante. Olhei para as centenas de rostos voltados para mim, respirei fundo e comecei. "Meu nome é Verônica Martins. Há 1 ano, meu marido de 20 anos, em conluio com um médico respeitado e sua amante, planejou meu assassinato em uma mesa de cirurgia." O auditório ficou em absoluto silêncio. Nenhum movimento, nenhum sussurro. O plano era elaborado. Eles usariam um falso acidente envolvendo meu único filho para me atrair ao hospital. Contando com meu desespero e pânico, fariam com que eu assinasse uma autorização para uma cirurgia falsa. Durante essa cirurgia, eu seria sedada e sofreria uma complicação anestésica fatal. Meu marido receberia R$ 2 milhões de uma apólice de seguro fraudulenta e começaria uma nova vida no exterior com sua amante. Minha voz estava firme, apesar do coração acelerado. As palavras que ensaiei por semanas fluíam naturalmente. Não estaria aqui hoje se não fosse por uma enfermeira corajosa. Ela percebeu irregularidades, conectou os pontos e arriscou sua própria segurança para me alertar. Essa enfermeira, Luísa Cardoso, apontei para ela na plateia. Salvou minha vida e me ajudou a expor um esquema criminoso que já havia custado pelo menos 3 outras vidas. Continuei minha narrativa, detalhando como descobrimos o plano, como obtivemos as provas, como enfrentamos os conspiradores. Falei sobre o julgamento, as condenações, a criação da ONG. O que aprendi dessa experiência, concluí, é que sistemas são importantes, protocolos são cruciais, mas no final, são pessoas como Luísa que fazem a diferença.
Profissionais que não fecham os olhos para irregularidades, que seguem sua bússola moral, mesmo quando é arriscado, que colocam a segurança do paciente acima de conexões pessoais ou medo de retaliação. Olhei diretamente para a plateia, fazendo contato visual com tantos profissionais quanto possível. Se vocês suspeitarem que algo está errado, falem, registrem, insistam. Pode ser desconfortável, pode ser arriscado, mas uma vida, talvez como a minha, pode depender disso. Obrigada. O silêncio durou apenas 1 segundo antes que o auditório explodisse em aplausos. As pessoas se levantaram uma a uma, até que todo o auditório estava de pé. Pedro foi o primeiro, é claro, seus olhos brilhando com o que eu reconheci como orgulho. Luísa juntou-se a mim no palco, abraçando-me enquanto as lágrimas que ela tentava conter finalmente rolavam. O restante do dia foi um turbilhão. Dezenas de profissionais queriam falar conosco, compartilhar suas próprias histórias, discutir como implementar nossas ideias em seus hospitais. Fui abordada por um editor que queria transformar minha história em um livro, um documentarista interessado em um filme, uma associação médica que queria nosso auxílio para treinar novos profissionais. Quando finalmente voltamos ao hotel, exaustas mas eufóricas, encontramos Pedro no lobby, conversando animadamente com um homem mais velho. "Mãe", chamou ele quando me viu. "Este é o Dr. Ramírez, diretor do programa de intercâmbio da UFRJ. Estávamos falando sobre minha possível transferência para cá no próximo semestre." Cumprimentei o professor surpresa. "Transferência? Não sabia que estava considerando isso, Pedro." "Foi algo que surgiu hoje", ele admitiu, parecendo mais animado do que o via em meses. "O Dr. Ramírez assistiu à sua palestra e, quando descobriu que eu era seu filho, me procurou. Eles têm um programa especial de engenharia estrutural voltado para construções resilientes em áreas de risco. É exatamente o que eu queria estudar." O Dr. Ramírez sorriu. "Seu filho tem um currículo impressionante, Sra. Martins. E, se me permite dizer, fiquei profundamente tocado por sua história hoje. Vocês são uma família extraordinária." Depois que o professor se despediu, Pedro me olhou com um brilho nos olhos que não via desde antes de toda a tragédia. "Quero ir, mãe. Quero começar de novo. Num lugar onde ninguém saiba quem sou, onde não seja o filho do homem que tentou matar a própria esposa." Meu coração se apertou. Não tinha percebido quanto peso Pedro carregava por causa da notoriedade do caso, quanto do estigma havia respingado nele. "Se é o que você quer, filho, tem meu total apoio", respondi, abraçando-o. "Só vai prometer visitar sua velha mãe com frequência." "Todo mês", prometeu ele, retribuindo o abraço. "E você pode vir para cá nos finais de semana. O Rio não é tão longe assim de Curitiba." Naquela noite, depois que Pedro saiu para explorar mais a cidade com alguns estudantes que conheceu, Luísa e eu sentamos na varanda do hotel, compartilhando uma garrafa de vinho e observando as luzes da cidade. "Foi um bom dia", disse ela, levantando sua taça. "Acho que realmente fizemos a diferença." "Fizemos", concordei, "e continuaremos fazendo." "E quanto a você?", perguntou Luísa. "Pedro está seguindo em frente. E você?" Olhei para as ondas quebrando na praia distante. "Também estou, dia após dia." Sorri para minha amiga. "Sabia que recebi um convite para dar aulas na Faculdade de Direito? Um curso sobre fraudes em seguros e negligência médica." "Sério? Isso é maravilhoso." "Estou considerando aceitar. Seria bom usar tudo o que aprendi da pior maneira possível para ajudar outros." Luísa assentiu. "Você seria uma ótima professora." Ficamos em silêncio por um momento, absorvendo a paz da noite. "Quer saber o que mais aprendi nesse último ano?", perguntei finalmente. "O quê?" "Que às vezes as piores traições podem levar aos maiores presentes." Olhei para ela com gratidão. "Se Carlos não tivesse planejado me matar, nunca teria conhecido você. Nunca teria descoberto minha própria força. Nunca teria encontrado esse propósito." "Um preço alto demais",
observou Luísa. Sem dúvida. Mas tendo pago o preço, fico feliz em colher os benefícios. Estendi minha taça. A vida, Luísa, com todas as suas voltas inesperadas. A vida, ela respondeu, tocando sua taça na minha. Naquela noite, deitada na cama do hotel, refleti sobre o ano que havia passado. A dor, o medo, a traição, tudo ainda estava lá. Sempre estaria, em algum nível. Mas algo novo havia crescido em meio às cinzas do que foi destruído. Uma nova Verônica, mais forte, mais sábia, mais determinada a fazer da sua sobrevivência algo significativo. Adormeci com uma sensação que não sentia há muito tempo: paz. Não porque tudo estava perfeito ou porque as cicatrizes haviam desaparecido, mas porque finalmente entendi que sobreviver não era apenas continuar respirando. Era transformar a própria história de dor em uma luz para guiar outros na escuridão. E naquele momento, apesar de tudo, senti-me verdadeiramente viva. Agora, se você gostou dessa história, clica em S inscrever e me diz nos comentários qual parte te deixou de queixo caído. Ah, e não esqueça de se tornar membro para ter acesso a vídeos exclusivos que não posto aqui. Te espero lá.